Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do assunto 11, que fala ali, sobre o desenvolvimento embrionário e as características gerais de todos os animais. Tem animais que a gente ainda não estudou e vamos falar dele aqui, mas não se preocupe porque iremos, estudá-los com mais detalhes à frente. Então aqui vai ser só a característica embrionária e aspectos gerais, tá? Vamos começar então pelos exercícios propostos número 1. Na etapa de segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. Então, a que melhor define essa estrutura é justamente aqui, ó. Estrutura de tamanho similar à do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Por que não pode ser a letra A? Porque que fala, ó, estrutura que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários. Não é na mórula que é confeccionado os 3 folhetos, é justamente lá na gástrula. Então, depois da mórula ainda tem blástula, depois é que vem gástrula e é lá que é formado os 3 folhetos, tá? Então, e aqui embaixo, a letra C está falando ali, ó, estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural ou tubo neural. Então, aqui está falando da neurula. E estrutura que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. Mesoderme é um dos 3 folhetos embrionários, que é formado em que estágio embrionário? Justamente na gástrula. Então, a única alternativa que está de acordo com a mórula é a letra B. 2. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois nela os folhetos embrionários darão origem ao quê? Justamente aos tecidos e aos órgãos, né? Então, os folhetos embrionários, temos ali o endoderme, ectoderme e mesoderme. Cada um vai desenvolver, uma parte do corpo do indivíduo. Tecidos externos, como pele, unha, cabelo, ou mesmo tecidos internos, como sangue, ossos, órgãos. Então, tudo está dentro de tecidos e órgãos, que é a função, desses folhetos embrionários ali, vai dar origem aos tecidos e aos órgãos. Questão 3. Marque a alternativa que indica corretamente qual característica do ovo influencia diretamente no tipo e velocidade da segmentação. Então, segmentação é justamente ali as divisões celulares que vão ocorrer para dar origem, ao embriãozinho. Então, se eu tiver pouco vitelo ou muito vitelo, o vitelo é uma substância que vai justamente interferir nesse processo de velocidade da segmentação. Então, quanto mais ou menos vitelo tiver, vai influenciar no tipo de velocidade que essas células irão se dividir. Então, a resposta aqui vai ser a letra B de bola. Questão 4. O celoma é a cavidade delimitada diretamente. Então, o celoma é aquele espaço que abriga ali, os órgãos internos, que ele é revestido totalmente por qual tecido embrionário? Apenas pela mesoderme. Tá? Então, a mesoderme, que é aquele tecido embrionário mediano, ele vai fazer o quê? Aquele espaço, uma cavidade chamada de celoma, onde irão ser abrigados os órgãos internos. Então, é só o mesoderma que faz isso. Questão 5. Um embrião esférico constituído por uma camada de pequenas células que circunda uma cavidade preenchida por um líquido. Está na fase de... Então, aqui, ó, embrião esférico com camadas de células formando ali uma cavidade preenchida com um líquido. Então, já estou falando que é a blástula, que já é o segundo estágio, Depois primeiro vem a mórula,
depois a blástula, aí depois vem a glástula para formar ali os tecidos embrionários, depois a neurula e continua o desenvolvimento embrionário. Questão 6. Ao observar diferentes grupos de animais, constata-se que existem grande diversidade entre eles no que se refere aos sistemas digestório, circulatório, respiratório, esquelético e excretor, entre outros. Na coluna A, nós temos ali os sistemas, que podem ser encontrados em diferentes grupos de animais. E na coluna B, nós temos ali os tipos, as variações desses sistemas. Então, o sistema digestório ele pode ser classificado em incompleto ou completo. O circulatório pode ser aberto ou fechado. Respiratório, respiração cutânea, branquial ou pulmonar. Esquelético pode ser do tipo hidrostático. O exoesqueleto, que é dos artrópodes, que é aquela camada que reveste ali, feita de quitina, que reveste o corpo dos insetos. E o endoesqueleto, que é o esqueleto interno, igual o nosso, por exemplo, e de alguns outros animais. E o sistema excretor, dependendo do animal, pode ser apenas por difusão, assim como os poríferos, ou pelas glândulas coxais, ou pelas glândulas antenais, protonefrídeos ou rins. Então, depois nós vamos estudar todos os tipos de animais e vamos ver cada um desses aqui separado com as suas particularidades. Então, com relação às associações entre as colunas A e B, é correto afirmar que. Então, eu vou deixar aqui no quadrinho e vocês acompanham aí na apostila as alternativas, tá? Que é para a gente poder ver qual que está se referindo aí. Então, a primeira aí, no filo dos quinidários. Então, aqui, no filo dos quinidários, a associação 2A e 4A estão corretas? Quem é 2A? 2A é circulatório aberto e 4A seria esqueleto hidrostático. Está correto isso em relação aos quinidários? Não, porque os quinidários não têm nem sistema circulatório e muito menos sistema esquelético. Então, ele não tem nenhuma dessas duas estruturas. Então, a número 1 está errada. A número 2. Em répteis, a associação possível seria 1A. Quem é 1A? É o digestório incompleto. Não, porque nos répteis ele tem sistema digestório completo. Então, aqui não seria A, seria B. Ele é completo. E o 3B, quem é 3B? Respiratório branquial. No caso dos répteis, que é o animal que a gente está vendo aqui, seria o C, que é respiratório, no caso pulmonar, tipo pulmonar. E o 4A é o tipo de esqueleto, esqueleto hidrostático. Não, no caso vai ser o C, que é o esqueleto endoesqueleto, igual o nosso, que é o esqueleto interno, endoesqueleto. Então, a número 2 também está errada. Número 4. Em sapos e rãs, pode-se ter as seguintes associações. 1B. 1B seria digestório completo. 2B. 2B seria circulatório fechado, sistema circulatório fechado. 3A, respiração tipo cutânea. E 3C, respiração do tipo pulmonar. Certinho. Os sapos e as rãs, no caso os anuros em geral, eles têm 3 tipos de respiração, na verdade, dependendo da fase de vida dele. Quando ele está na fase de girino, ele vai respirar pelas brânquias, então a respiração branquial. Agora, quando ele sofre metamorfose e já se torna adulto, ele sai do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ele passa a utilizar agora 2 tipos de respirações. Ele deixa de usar a branquial e passa ali a respirar por pulmões,
só que os pulmões deles não são muito desenvolvidos, então não é uma respiração muito eficiente. A mais eficiente vai ser a respiração do tipo cutânea, que é pela pele. Por isso que eles têm que ficar em ambientes, né, úmidos, que tenham água. Por quê? Para sempre facilitar, né, a troca gasosa, mantendo a pele, né, úmida. Então, a número 4 está correta. E a número 8. Animais com associação 5A. 5 é o excretor e A por difusão simples. Devem viver na água? Sim, né? Que é o exemplo aqui, o caso dos poríferos. Os poríferos, eles têm sistema excretor, né, feito por células. Então, ali vai por difusão, do meio mais concentrado para o menos concentrado, e eles precisam viver na água, sim, até porque são animais filtradores, tá? Então, ali a 4 e a 8 tá certa. A 16. As associações 5B. 5B seria sistema excretor com glândulas coxais. E 5C são encontradas no filo dos anelídeos. 5C seria excretor por glândulas antenais. Não são pelos anelídeos, tá? São feitos pelos artrópodes, né? Então tá errado ali. 32. Animais com associação 2B. 2B seria circulatório fechado. Possuem coração com 4 cavidades, ou seja, tetracavitário? Não, tem alguns animais que também têm o sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue não sai dos vasos sanguíneos, né? Que possui ali um coração com 3 cavidades, por exemplo. Então, pode ser com 4 ou com 3, né? Então, não é só a exclusividade de quem tem 4 cavidades. E a 64, os equinodermos, né, que são as estrelas do mar, tem uma associação 4B. 4B é o esqueleto feito de exoesqueleto, né? Quanto ao seu sistema esquelético, não. Quem tem exoesqueleto são os artrópodes, os insetos. No caso dos equinodermos, eles têm esqueletos, né, do tipo endoesqueletos, que é esqueleto interno, tá? Então aqui está certa só a 4 e a 8 e a soma aqui dá 12, ok? Questão 7. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram 1. Quem seria 1? Qual foi o primeiro animal que conquistou o ambiente terrestre? Olha, se você pensar, os anfíbios ainda dependiam da água, principalmente para fazer ali a sua reprodução. Quais são os animais que vieram logo depois dos anfíbios? Foram os répteis. Então, os répteis, eles não dependem da água para nada, nem para fazer a reprodução. Eles podem até caçar na água, né, buscar ali um alimento, mas eles não dependem da água para poder viver, né, principalmente em ambiente terrestre. Então, os répteis foram os primeiros animais que, né, evolutivamente foram para o ambiente terrestre e que possui a estrutura 2. Qual é a estrutura 2? É justamente o que? A casca, né? O ovo com casca impermeável. Então, essa aqui vai ser as duas características, né, que permite ali que os répteis saiam da dependência do ambiente aquático, ou seja, vai para um ambiente terrestre, tá? Porque o ovo, dentro dele tem o líquido, né, que é o âmnion, que tem um ambiente ali com água, então ele não precisa estar dentro da água para poder fazer a sua, né, seu desenvolvimento, porque dentro do ovo já tem essa água necessária para isso, tá? Então ali a resposta vai ser a 7, letra D de dado. Questão 8. Na evolução dos vertebrados, a conquista do meio terrestre só foi definitivamente realizada, né, quando a partir dos répteis, né, que a gente acabou de ver na questão anterior, no Carbonífero, com o aparecimento do ovo amniota. Então aqui, ó, uma questãozinha igual a outra, só com um modelo um pouquinho diferente, mas com a mesma informação. Então, os primeiros animais que conquistaram o ambiente terrestre foram os répteis. E que característica possibilitou isso? O ovo,
né, do tipo amniota, que esse líquido que fica ali dentro do ovo vai deixar, né, ele ali hidratado sem depender do ambiente aquático para isso. Questão 9. Entre os peixes e os primeiros anfíbios foram necessárias 40 milhões de anos de lenta e constante evolução. Todas as alternativas contêm adaptações surgidas durante essa evolução, exceto, então ele quer aquela que não, né, pertence a essa característica. Então, a manutenção da pele úmida, sim, ainda manteve. Membros articulados, e como, né? Principalmente os anfíbios que precisam das patas traseiras para poder pular, né? Então tem que ter bastante articulação para isso. Respiração do tipo pulmonar, sim, né? Os anfíbios, eles têm respiração pulmonar quando está na fase adulta, junto com a cutânea. E a termorregulação? A termorregulação só veio em qual animal? Nos répteis, né? Então, a partir dos répteis é que começou isso. Eles são considerados animais de sangue frio porque eles regulam a temperatura do sangue ou a temperatura corporal, né, de acordo com o ambiente. Então, se está com frio, ele vai para o solzinho se esquentar. Se está quente demais, ele procura um ambiente mais fresco para manter, então, assim, a sua regulação. No caso dos répteis, né, regulação por meio externo. Aí, nas aves e nos mamíferos, já é regulação interna. Questão 10. Entre os grupos a seguir relacionados, assinale os que surgiram a partir dos répteis. Então, os que surgiram a partir dos répteis na escala evolutiva. Então, a partir dos répteis vieram as aves e os mamíferos. Qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão do domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? Então, ali, vamos ver a letra A. Prolongado cuidado com a prole, garantindo proteção contra predadores naturais? Não, répteis não têm cuidado parental praticamente nenhum. Vê o exemplo das tartarugas marinhas. Quando elas vão fazer a sua desova, elas vão para as praias, cavam ali um buraco, depositam seus ovos, tampam com a areia, vai para o mar e nunca mais ela vai voltar para ver ali os filhotes. Os filhotes vão nascer, vão para o mar também e não tem mais cuidado nenhum, né? A fêmea não ficou ali esperando os ovos eclodirem, não, ela deposita os ovos e vai para o mar. Ela não fica ali, né, cuidando dos filhotes. Tanto que quando as tartarugas, né, começam a nascer e ir para o mar, muitos predadores vão ali, né, e capturam muitas delas. Então, a mãe, o pai, né, os parentais ali não teve cuidado nenhum com os filhotes. Então, répteis não têm esse tipo de cuidado parental, principalmente prolongado, né? Letra B. Aparecimento de ovo com casca, capaz de evitar o dessecamento? Sim, né? Isso aqui foi muito importante, como já falamos nas questões anteriores, para que eles pudessem ganhar o ambiente terrestre. O ovo amniota, né, foram um desses principais características aí. Então, a número 11 vai ser a letra B. 12. No curso da evolução, os primeiros vertebrados a conquistar efetivamente o ambiente terrestre foram, então mais uma questãozinha falando sobre isso, né? Foram os répteis. Então já viu que é muito importante saber essa informação. Então, os répteis cujos ovos podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático, tá? Questão 13. Um dos grandes eventos na evolução dos vertebrados foi o aparecimento, no Paleozoico, das formas como mandíbula. A forma mais primitiva com mandíbula foi um peixe, né,
da classe ali dos placodermos. Esse peixe nem existe mais, já está em extinção há muito tempo, que foi o primeiro peixe que foi observado ali a presença de dentes e principalmente da mandíbula, né? E dali, né, foram surgindo outros animais com essa estrutura. Então esses aqui foram os placodermos. 14. Os vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos e os primeiros fósseis não possuíam mandíbulas. Posteriormente, ocorreram inovações evolutivas que permitiram aos vertebrados ocuparem o meio terrestre. Então aqui eu tenho um exemplo de um cladograma com várias características destacadas por números, né? E na ordem aqui que aparece, né, nessa parte aqui foi os peixes bruxas, depois as lampreias, os peixes cartilaginosos, né, que temos ali o exemplo de tubarão e raia, peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, essa é a ordem aqui do cladograma que nós estamos vendo e com as suas respectivas características. Então, a letra A pergunta o seguinte: explique por que a aquisição da mandíbula foi importante para os vertebrados. Indique em qual número mostrado na figura surgiu essa novidade. Ora, para que serve a mandíbula? Mandíbula é essa parte aqui de baixo, ó. Serve para fazer o quê? Mastigar melhor, né? Então, os animais que possuíam a mandíbula, eles poderiam comer coisas duras, né? Ter mais variedade ali de caça. Então, diferentemente dos animais que não tinham a mandíbula. Então, isso melhorou muito, né, na alimentação desses animais. Então, os peixes bruxas e as lampreias, por exemplo, eles são chamados de agnatos, ou seja, são animais que possuem mandíbula. Então, a presença de mandíbula surgiu a partir do número 3. Olha aqui, ó, número 3, que é esse daqui, tá? Ela foi importante porque aumentou a diversificação dos nichos alimentares, ou seja, aumentou a variedade do que eles poderiam comer, já que tinha ali a mandíbula para ajudar a mastigar. E a letra B pergunta: indique em que números mostrados na figura acima surgiram inovações evolutivas que permitiram aos vertebrados ocuparem o meio terrestre. Quais foram essas inovações e por que essas inovações foram importantes nessa ocupação? Então, os números ali foi o 5 e o 6. Aí você olha lá na tabelinha qual é o número 5 e o 6. No 5 ocorreu a presença de respiração pulmonar e também de membros locomotores. E no 6 ocorreu o surgimento do ovo amniota com casca. Tá? Então essas foram as características destacadas aí no 5 e no 6. Questão 15. Vocês querem saber o que foi que os mamíferos inventaram que é ainda melhor do que o ovo que se enterra no chão ou se bota no ninho? Pois os mamíferos... Aí a frase foi interrompida nessa passagem. Poderia ser completada apropriadamente com uma característica que diferenciasse os mamíferos dos outros vertebrados. Então, qual é a alternativa que diferencia? Olha, se eu não preciso de ovo, o que é melhor do que um ovo, né, que você pode enterrar no chão ou botar no ninho? O ovo não tem contato com a mãe, né? Então, ali ele fica à parte, o embriãozinho vai se desenvolver com a ajuda do vitelo. Então, o ovo, né, de aves e répteis tem muito vitelo. No caso dos mamíferos, o ovo não precisa ter, né, muito vitelo, é pouco vitelo. No caso, o ovo que eu falo é a célula ovo, que no caso seria o óvulo, tá? Ovo, aquele ovo de galinha com casca, ou ovo, também no caso considerado óvulo, na embriologia a gente usa a mesma classificação, tá? Então, o ovo no caso dos mamíferos seria o óvulo.
Ele tem pouco vitelo, por quê? Porque a nutrição vai ser passada da mãe para o filhote através de quais duas estruturas, né, que foi justamente essa que possibilitou, né, os mamíferos serem melhores do que as aves e os répteis. Justamente a placenta e o cordão umbilical, né? Então ali a placenta como um órgão de interface entre o materno e o fetal, ou seja, da mãe para o filhote, passando ali nutrientes, gases, né, para se respirar e etc. Tá? Então a presença da placenta e também do cordão umbilical. Questão 16. Considere o texto a seguir. Talvez a maior de todas as inovações surgidas durante a história evolutiva dos vertebrados tenha sido o desenvolvimento da mandíbula, que manipulada por músculos e associadas a dentes, permitiu aos peixes primitivos arrancar com eficiência grandes pedaços de algas e de animais, tornando disponível para si uma nova fonte de alimento. Os cordados sem mandíbulas estavam restritos à filtração, à sucção do alimento ou à captura de pequenos animais. Os primeiros vertebrados mandibulados tornaram-se predadores, permitindo-lhes grande aumento no tamanho. Então, analisando o texto e aplicando seus conhecimentos sobre os animais relacionados com o fato descrito, um estudante apresentou os seguintes comentários. Aí a questão pede para a gente ver quais são os que estão corretos. Então, vamos lá. Número 1. Lampreias são ectoparasitas de peixes e baleias e feiticeiras alimentam-se de vermes marinhos ou de peixes moribundos. Sim, tá certo. Quando nós formos estudar peixes, né, vocês vão ver isso daí direitinho. Os agnatos têm desvantagens em relação aos gnostomatos quanto à alimentação de alimento? Sim. Por quê? Porque eles aqui, né, agnatos, eles têm mandíbula, mas aí uma mandíbula bem primitiva. Tá? Então, isso daí, né, a obtenção de alimento, né, tem uma certa desvantagem. 3. Atualmente, o número de espécies de agnatos é muito menor do que dos peixes gnostomatos, fato provavelmente ocasionado pela ausência de mandíbula? Sim. Né, aqui nós temos só praticamente, né, os mais conhecidos como as lampreias e os peixes bruxos. E aqui nós temos uma variedade enorme de peixes. E aqui, a 4. As mandíbulas não se limitam à captura de alimento, podendo também manipular objetos e cavar buracos? Sim, também. Então tá tudo certo. Letra A, a resposta. 17. Durante a evolução dos vertebrados, surgiram nos diferentes grupos aquisições que permitiram sua sobrevivência. Algumas dessas aquisições evolutivas são mandíbulas articuladas, ovo com casca, respiração pulmonar e a presença de âmnio. Os primeiros vertebrados que apresentam esse conjunto de aquisições evolutivas pertencem ao grupo dos... Então, ali vai ser os répteis, né? Então, eles é que começaram a ter justamente essas características aí. E por isso que, né, eles foram os primeiros a ganhar o ambiente terrestre. Questão número 18. É comum observarmos na descrição dos animais uma referência à presença ou ausência de celoma. Então, celoma é aquela cavidade, né, feita ali pelo tecido embrionário mesoderma, que abriga os órgãos internos. Então, essa estrutura presente em alguns seres vivos pode ser definida como uma cavidade corporal revestida completamente pelo tecido embrionário, que é a mesoderme. O celoma é uma cavidade formada durante o desenvolvimento embrionário de alguns seres vivos.
Analise as estruturas a seguir e marque aquela que não representa uma função dessa cavidade. Então, ele quer aquele que não apresenta. Então, o celoma, ele pode eliminar excretas? Pode. Armazenar temporariamente os gametas? Pode. Acomodar órgãos internos é a sua principal função. Dar sustentação ao corpo de alguns organismos? Também. Transmitir impulsos nervosos? Aí não. Então, essa aqui que é a que não representa a função do celoma, ok? Questão 20. Os animais incluídos no filo Nematoda são classificados como pseudocelomados. Então, lembra que pseudo significa falso, então é um falso celoma. Então, são aqueles animais que têm ali um celoma que ele não é totalmente revestido pelo mesoderma, ele é parcialmente revestido, tá? Então, vai ser aqui, ó, a letra B. Apresenta uma cavidade corporal revestida de forma parcial pela mesoderme, tá? E toda vez que for parcialmente revestido pela mesoderme, vai ser o pseudocelomado. E o único grupo que é desse jeito são os nematóides, né? Que são aqueles vermes cilíndricos. 21. Os organismos triblásticos, então aqui tem ali os 3 folhetos embrionários, né? Ou germinativos, que é o endoderma, mesoderma e ectoderma. Então podem ser classificados por meio da presença ou ausência de celoma. Observe os organismos a seguir e marque a alternativa que indica um grupo que ele é acelomado. Lembra que a letrinha A na frente da palavra significa uma negação, ou seja, são aqueles que não têm celoma. Então, desses aqui, o único que não tem celoma são os plateumintos, né? Nematóides, cordados, peixes e moluscos vão ter, tá? E lembrando que nematóide é pseudocelomado, tá? Então, o único que é acelomado desses aqui são os plateumintos. 22, mais uma questão aí falando sobre celoma, né? Então, o celoma é uma cavidade encontrada nos organismos triblásticos, com exceção dos plateumintos e nematóide, porque plateumento é acelomado e nematóide é pseudocelomado. Então, essa cavidade é revestida totalmente por um folheto germinativo chamado de... Então, o celoma ele é totalmente revestido pela mesoderme. Exercício agora do PISME, ó, número 1. Observe o cladograma abaixo e responda as questões propostas. Então, aqui tem um cladograma, onde tem aqui uns quadradinhos, que nós temos que preencher com essas seguintes informações que estão aqui na letra A. Número 1 seria surgimento dos organismos multicelulares, surgimento dos eucariontes, surgimento das primeiras moléculas orgânicas, surgimento dos seres vivos unicelulares, surgimento dos primeiros animais com sistema bilateral, desenvolvimento embrionário e a glastulação. Aí ele pede para colocar esses eventos aqui em ordem lá no cladograma. E qual é a ordem? A ordem é essa aqui, ó. 3, 4, 2, 1, 6, 7, 5. Aí é só você preencher nesses espaços aqui, né? Nessa ordem dada aqui embaixo, ok? E a letra B? Cite 3 características que permitem classificar um animal como pertencente ao filo Porifera. Então, quais são as 3 características exclusivas dos poríferas? Primeiro, que eles são o quê? Assimétricos. Segundo, que o epitélio de revestimento interno dele, do corpinho dele, né, é feita principalmente pela principal célula, que é o coanócito. E a parede corporal, formada por 2 camadas epiteliais separadas ali, então, por uma camada gelatinosa, que vai ser preenchida ali por coanócitos. E, dependendo da classificação, ele pode ter pouco, intermediário ou muito coanócito.
E a letra C, cite uma característica compartilhada entre os cordatas e os equinodermatas e justifique seu agrupamento em cada clado. Então, tanto os cordatas como os equinodermatas são considerados animais deuterostômios, ou seja, o blastóporo, que são aquelas células originadas lá da blástula, vai primeiro formar o ânus para depois formar a boca. E o contrário seriam animais protostomados, mas o cordata e os equinodermas, né? Equinodermas são as estrelas do mar, são deuterostômios, tá? Que primeiro forma o ânus para depois formar a boca, ok? Lá no desenvolvimento embrionário que isso acontece. E a número 2 e última, né? O grau de semelhança entre os organismos sempre foi o principal critério para os seus agrupamentos. Com o advento da ideia da evolução entre os seres vivos, o grau de semelhança também passou a significar grau de parentesco evolutivo. O grau de parentesco evolutivo entre os metazoários, né, que são os animais, né, classificados em porífero, que é o parazoa, e os eumetazoários, que são todos os outros animais, tá? Só porífero é que fica de fora aqui por ser um animal simples, né? E não ter as mesmas estruturas complexas do grupo do eumetazoa, que são todos os outros animais. Aqui, né, classificado como parazoa. Então, os metazoários é determinado por semelhanças exclusivas, fundamentais que caracterizam os grupos. As letras A, B e C representam as seguintes características respectivamente, tá? Então aqui temos o metazoa, que é o nome do reino animalia, né? Que é o grupo dos animais, que é classificado, dividido em parazoa, que tem ali somente os poríferos, e os eumetazoa, que são todos os outros animais, que podem ser classificados ali também de acordo com algumas outras características. Então, conforme vai acontecendo o agrupamento, tá? Então, ali, ó, a letra A seria a simetria bilateral. Aí tem aqui os quinidários e os quitenóforos. Aí depois aqui esses animais que têm simetria bilateral são divididos em deuterostomas e protostomas, que é a boca que deriva primeiro do blastóporo para depois vir o ânus. Então, quando eles são primeiro originado a boca, eles são protostomados. E deuterostomados são aqueles que primeiro originam o ânus e depois a boca. E dos deuterostomados são classificados ali, né, segundo esse exemplo, temos ali os equinodermatas, que são as estrelas do mar. A letra C vai ser animais que têm a presença de notocorda, né, principalmente no desenvolvimento embrionário, e depois ela é substituída por quem? Pela coluna vertebral, que aí surgem, né, os vertebrados e também os hemicordatas, tá? Então a resposta aqui vai ser a letra A, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu sei que tem muita coisa que ficou assim solta porque a gente ainda não viu todos os animais. Eu gostaria até que fizesse, depois de rever todos esses animais, de estudar todos eles, rever esses exercícios, que aí sim, essas informações vão ficar muito mais claras, né, na cabeça de vocês. Mas isso aqui é um aspecto geral, mais também falando sobre a embriologia. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, mas lembrando que quando a gente for estudar cada animal de forma separada, a gente vai falar de tudo isso aqui de novo. Tá? Então você vai ver tudo isso de novo para cada animal em particular, ok? Para cada grupo. Então é isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui e até o próximo assunto. Tchau, tchau.